Os pais costumam ser hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles próprios não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está, predominantemente em casa, é o principal ensinamento. Acaba de ser publicado um livro sobre educação, sobre parentalidade, chamado Paternidade com Presença, escrito por Susan Hidleman. Isso pode ser útil e eu acredito que seja um bom livro. Eu escrevi as 4 palavras para ele. Pode haver outro livro sobre paternidade em um ano, mas isso já pode te ajudar. Eu recomendo. Eu escrevi um pouco sobre paternidade em um novo mundo, mas poderiam ser escritos muitos volumes sobre isso. Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada, porque nunca fui pai, mas conversamos sobre isso. Falamos sobre ser desafiados todos os dias e permanecer na presença e assim por diante. O principal, muitas vezes, tem havido algumas perguntas aqui também, perguntas escritas, sobre como criar os filhos conscientemente e o que fazer. Qual é a principal coisa a fazer para criar os filhos conscientemente? O que fazemos? O principal é o seu próprio estado de consciência em casa. Esse é sempre o principal ensinamento. Muitas vezes há uma discrepância entre o que os pais ensinam verbalmente aos filhos e como eles se comportam em casa e seu estado de consciência. E os filhos sabem disso. Eles podem sentir que os pais são frequentemente hipócritas. Eles exigem certas coisas de seus filhos, mas eles mesmos não as fazem. Portanto, o estado de consciência em que você está predominantemente em casa é o principal ensinamento. Para poder, mencionei em Um Novo Mundo, por exemplo, dar toda a atenção ao seu filho quando estiver ouvindo a criança, e nem sempre igualar a atenção com algum tipo de coisa que eles deveriam fazer ou não deveriam fazer. É assim que muitos pais se relacionam com os filhos. Sempre que eles dão atenção, eles dizem: "Ei, não faça isso!" Ou "Ei, você deveria fazer aquela outra coisa." Todo o ambiente doméstico parece consistir em parar para fazer alguma coisa ou fazer algo que não está sendo feito. É só assim a atenção flui para a criança. Porém, falta a presença, falta o reconhecimento do ser da criança. Toda a família é dominada pelo fazer, tanto o fazer mental quanto o fazer físico. No fazer, o ser é completamente negligenciado. Nunca é reconhecida totalmente a presença da criança. Os pais não veem realmente a criança. E profundamente a criança pode sentir que algo essencial está faltando. O que surge na criança é um desconforto, uma sensação de falta e até mesmo alguma raiva. Às vezes, em relação aos pais, essa raiva se manifesta quando atingem a adolescência, por algum motivo aparentemente inexplicável. O adolescente fica com raiva dos pais e diz: "O que aconteceu com essa casa? Você pode se transformar nesse monstro." E muitas vezes esse é o caso. Agora, não se culpe, mas é comum que, por anos, a criança não tenha sido reconhecida, e isso significa que a criança não se sentiu vista pelos pais. Isso é quase como ser privada de amor verdadeiro, que é a atenção, e não o amor condicional, que geralmente está ligado ao fazer ou não fazer. Essa falta é vital e realmente traz muitos conflitos entre a criança e os pais, especialmente quando eles crescem e entram na adolescência. Quando você se relaciona com a criança, você pode ser totalmente você mesmo. Pode estar em sua essência o máximo possível.
Isso inclui períodos em que você não está falando sobre o que ele ou ela deveria estar fazendo ou não deveria estar fazendo, mas apenas dando a sua atenção. Você olha ou ouve o que eles têm a dizer, ou você olha ou faz perguntas e então você ouve. E às vezes pode ser apenas a atenção incondicional, mesmo que seja por breves momentos, apenas olhando para a criança. Isso é tudo o que muda e traz um campo de energia para viver plenamente e se relacionar com o mundo ao seu redor. E não mais, todo o resto é secundário. O que você diz para a criança e assim por diante é tudo secundário. Embora haja coisas que você possa dizer que também são úteis, eu falei algumas vezes sobre o corpo de dor em crianças, quando ele começa a se manifestar para chamar a atenção. Depois que isso acontece, algumas crianças têm acessos de raiva ou ficam emburradas e com abstinência. Isso é como as crianças já experimentam a dor, ataques corporais, alguns mais agudos do que outros. Então eu recomendo que, depois que isso tenha diminuído, talvez no próximo dia ou algumas horas depois, você pergunte o que a criança sentiu quando aquilo aconteceu, o que surgiu quando ela começou a gritar, ou talvez até peça para fazer um desenho do que é essa coisa que a raiva falou. Isso é principalmente para crianças mais novas, porque pintar uma imagem disso cria alguma consciência e cria algum espaço ao redor. Então, na próxima vez que aparecer, você pode simplesmente reconhecer isso e dizer: ah, isso é de novo, não é? E escutar. Você não está tentando parar o corpo de dor. Você está tentando ajudar a criança a se conscientizar disso. E você pode começar com isso quando eles tiverem 4 ou 5 anos de idade. Isso é muito útil. Criar crianças é um desafio incrível e todos os pais cometem erros. Isso é inevitável. Mas pelo menos o seu filho tem a sorte de ter você, porque você está se esforçando para criá-lo conscientemente. Isso é uma coisa nova que está surgindo para mais seres humanos agora, que realmente estão se tornando pais conscientes. E isso é uma coisa maravilhosa na minha geração. Ninguém tinha pais conscientes, pelo menos ninguém que eu conhecia. Todos os pais eram muito inconscientes e totalmente dominados pelo ego. Eles apenas reproduziam a mesma educação que eles próprios receberam e infligiam aos seus filhos. Não houve nenhuma mudança. Pais conscientes são algo relativamente recente. Embora possa ter havido exceções no passado, elas sempre foram exceções. E eu nunca os conheci. E certamente, meus pais não estavam conscientes. Eles eram tão inconscientes quanto todos os outros, presos em seu próprio ego. Havia uma disfunção constante e não era um ambiente agradável. E não há ninguém para culpar. Foi assim que me criaram de acordo com o seu estado de consciência, e isso é tudo. Muitas pessoas que não estão despertas estão fortemente identificadas com sua forma física, e esse é apenas o nível 1 de sua identidade de forma. No momento que você perceber que você não está pensando, porque não pode perceber um espaço silencioso e pensar ao mesmo tempo, precisa haver algo em você que corresponde a esse espaço silencioso, e que é o espaço interior da consciência. Surpreendentemente, isso também é uma forma de perceber quem você é no nível mais essencial, no nível mais fundamental.
Porque você é essencialmente aquela presença silenciosa, aquela consciência, que é a essência de quem você é. É a essência de cada pessoa nessa sala. E essa é uma percepção incrível. Ela transforma a maneira como você percebe sua identidade, seu senso de identidade, porque talvez seja uma das questões mais importantes da vida. É por isso que os antigos gregos, na filosofia grega antiga, provavelmente voltando a Pitágoras, um dos ditados mais importantes que eles tinham, na verdade, está escrito no templo de Apolo em Delfos. Conheça a si mesmo. Essa é uma das coisas mais importantes em sua vida. Saber quem você é. Agora, a maioria das pessoas pensa que sabe quem elas são porque se identificam. Antes de mais nada, é claro que você tem um corpo físico e, no nível da forma, esse corpo físico é obviamente uma parte de quem você é. A percepção mais importante é isso. É tão essencial, não sei por que eles não ensinam na escola ou na universidade. A percepção mais importante é que existem duas dimensões para sua identidade. Enquanto a maioria dos humanos no planeta, que são todos aqueles que não são ainda despertos, só se conhece através de uma identidade, de uma dimensão, e essa é a dimensão da identidade da forma. A identidade da forma começa com a forma física, e essa é a primeira coisa que você nota quando conhece alguém. Um homem ou mulher, como um corpo e uma aparência externa. E essa é a primeira coisa que você nota em si mesmo. Muitas pessoas que não estão despertas são fortemente identificadas com sua forma física. E esse é apenas o nível 1 de sua identidade. De forma positiva, algumas pessoas estão orgulhosas de seu corpo e aparência. Olham para si mesmas e se comparam mentalmente com outros corpos que não são tão bonitos ou fortes, ou o que quer que seja. E estão fortemente identificadas com o corpo e a aparência. Tudo isso pode ser identificado negativamente como estar muito infeliz com a aparência do corpo. Isso é amplificado nos dias de hoje, através da tecnologia que os humanos desenvolveram. Selfies são muito populares nos dias de hoje e geralmente mostram aspectos do seu corpo ou aparência. Então você os envia para o maior número possível de pessoas. E então todos os seus amigos, incluindo centenas de pessoas que você nunca conheceu, olham para o seu corpo ou aparência externa e se sentem mal porque você parece tão feliz, o que os deixa ainda mais infelizes do que já estavam. Para compensar isso, eles também pegam o telefone e tiram uma selfie para se sentirem bem. Você pode encontrar um fundo que faz as pessoas sentirem inveja ou se mostra em um restaurante tendo uma refeição incrível. Essas coisas podem mantê-los ocupados e relativamente felizes nessa dimensão. Claro, mais cedo ou mais tarde, chega uma hora em que o corpo muda e sua aparência estranhamente muda. E você pode pensar que os espelhos não são mais tão bons quanto costumavam ser, porque você não parece o mesmo de antes. Então há muitas opções abertas para você, mas você começa a ficar um pouco infeliz porque se identificou com algo que não dura. E particularmente, as pessoas que tinham uma identificação corporal muito forte se tornam muito infelizes à medida que envelhecem. Muito infelizes. E ninguém lhes disse que tal identidade
é extremamente limitada. De repente, o corpo que os fazia se sentirem superiores, agora se torna uma fonte de grande infelicidade. Isso é o destino de todos aqueles que não podem ir mais fundo para descobrir níveis mais profundos de quem eles são. Então, nunca fui tentado a me identificar, mesmo quando era jovem, com o meu corpo, porque não era particularmente forte ou bonito. Então o que senti é que eu era inadequado, e isso foi uma fonte de sofrimento. No entanto, percebi que sou mais do que o meu corpo. Também sou minha mente. Se não posso parecer mais forte e mais bonito do que a pessoa ao lado de mim, posso ser mais inteligente, posso ter mais conhecimento. Então o meu senso de identidade mudou. Em vez de físico, embora houvesse alguma identificação negativa, meu senso de identidade em minha mente era algo seguro. Até sua identidade na forma é sua mente. Sua mente é todo o conhecimento acumulado e memórias. E assim por diante que são mantidos vivos por processos de pensamento. Então, para compensar meu corpo inadequado, eu leio tanto quanto possível para que eu possa fazer as outras pessoas se sentirem inferiores, porque eles não sabiam tanto quanto eu. Então eu ainda estava muito desconfortável. Mas sempre que estava em um grupo de pessoas, eu imediatamente começava a falar sobre coisas inteligentes e mostrava o quanto eu sabia para fazer as outras pessoas se sentirem menores. E isso é muito uma estratégia egóica e é algo normal. Era o ego que dizia, não falem tanto de mim. Claro que eu não estava feliz. Eu estava principalmente em um estado de ânsia, porque sempre havia pessoas que sabiam mais do que eu. E então, haviam outros que não sabiam mais do que eu, mas eles tinham algo mais com que se identificar. Eles tinham uma posição social elevada, foram para a universidade, fizeram um nível superior. Eu conheci alguns senhores e senhoras. Eles não conheceram, não fizeram nada para merecer esses títulos. Eles nasceram com eles. Eles derivaram uma parte significativa da identidade de sua origem social da classe alta. Isso basicamente significa ter uma história familiar. Então eles se identificaram muito fortemente com isso, e isso poderia dar a eles um senso de superioridade em relação à maioria dos outros. E mesmo que os outros fossem mais inteligentes, você tinha muito mais classe, conhecia muito mais antecedentes de influência, ou como quer que você chame. Embora estejamos usando o idioma inglês na Inglaterra, mesmo a maneira como você fala, você imediatamente mostrará aos outros. Bem, talvez um pouco menos hoje em dia. Mas quando eu era jovem e morava na Inglaterra, no momento em que você abria a boca, as pessoas o julgavam sobre sua classe social. Você era classe trabalhadora, classe média alta, ou, quando muitos, é claro, fingiam tentar parecer uma classe muito alta, e é de uma forma exagerada, é algo muito embaraçoso. Mas eles acharam que funcionou. As pessoas estão procurando por uma identidade, e o senso de identidade nunca é satisfatório. Elas estão sempre procurando por mais. Elas estão procurando por algo para fortalecer seu senso de identidade, fortalecer seu senso de quem elas são. E o ego basicamente é isso. É exatamente isso que o ego é, e é isso que ele quer. Ele quer ter um senso de identidade
baseado na mente, baseado nas emoções que refletem a mente condicionada. Quando se fala de um grande ego, esse ego são pessoas que são muito destacadas na vida. Elas têm um ego enorme, pensam que são as maiores e as mais maravilhosas e superiores a todo mundo. Isso pode ser um aspecto do ego. Há também um outro tipo de ego. Se você não tem material suficiente para se identificar, se você não tem maneiras de não ter mais conhecimento do que a maioria das pessoas, se você não tem um ótimo corpo ou aparência, se você não tem histórico de classe social, se você não tem posses, o que você faz então? Com o que você se identifica? Então, ó meu Deus, quem sou eu? Então o ego será muito inteligentemente salvo para uma espécie de identidade de vítima. Eu sou então tratado tão injustamente em minha vida. Meus pais começaram quando eu nasci. Ah, esses meus ancestrais terríveis. Na vida eu sempre estive em desvantagem. Sempre fui uma vítima. Ou você, pessoalmente, você pode se identificar com todo o grupo social e dizer que sempre fomos vítimas. E ainda somos. Grandes equipes, não é? É claro que as pessoas têm isso. Existem indivíduos que nasceram em circunstâncias muito terríveis. Também existem em todos os nossos grupos pessoas que nasceram em circunstâncias ruins. Isso é, sem dúvida, uma verdade. O perigo é transformar isso em seu senso de identidade, que o mantém preso em uma espécie de prisão muito sedutora. Há uma grande tendência hoje em dia para as pessoas terem uma identidade coletiva de vítima. E isso é algo muito sedutor para o ego. Você pode ver isso na internet muito facilmente. Como isso se torna cada vez mais moda nos dias de hoje. Ter uma identidade de vítima coletiva. Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então, deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.